Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. E eu vou falar hoje sobre um filme muito especial e sobre o qual eu vou falar inclusive numa circunstância muito curiosa. O Cine Sesc de São Paulo me procurou recentemente perguntando se eu toparia ajudar a lançar, a divulgar o lançamento de um filme que eles iam fazer e perguntando se de repente eu colocaria esse apoio, né, falando sobre esse filme, sobre esse lançamento em um dos meus vídeos. Falei, não, claro, vamos conversar e tal. Eu perguntei, qual que é o filme? E aí eles falaram, é a Última Sessão, que é um filme indiano do Pan Allen. E eu falei, bom, eu queria ver o filme primeiro, né? É uma coisa que eu sempre faço questão, em vez de, né, divulgar uma coisa que eu não sei e tal. E eles mandaram um link, eu assisti ao filme e imediatamente eu retornei para eles e falei assim, peraí, mas eu não quero falar sobre um outro filme para ir divulgar o lançamento desse filme, eu quero falar sobre esse filme. E aí eles toparam, né, que o vídeo seja sobre esse filme, porque eu fiquei assim, absolutamente encantado por esse filme. A Última Sessão, como eu falei, ele foi inclusive concorrente da Índia ao Oscar, e é um filme de uma delicadeza assim, profunda. É um filme que ele tem elementos de comédia, de drama, de uma, enfim, de discussão social, econômica. É um filme multifacetado e que, ao mesmo tempo, como eu falei, ele retrata uma realidade que é uma realidade bem difícil, mas sem... Eu já estou me adiantando, é isso. Quando eu fico muito empolgado, eu começo a perder o fio da meada. Bom, o filme, como eu falei, dirigido pelo Pan Allen, é um filme com elementos semi-autobiográficos. É a história da descoberta dele do cinema, né, como ele se apaixonou pelo cinema. E, nesse sentido, ele é um filme que ele é contado a partir do ponto de vista de um garotinho, que é, enfim, uma presença fantástica no filme, e ele descobre o cinema quando os pais, ele chega em casa, ele já vê que tem alguma coisa diferente acontecendo, porque os pais estão se arrumando e tal, nós vamos na cidade ver um filme, o que para ele é uma surpresa, porque o pai dele detesta cinema, o pai dele tem desprezo pelo cinema. E aí eles vão porque é um filme religioso, por isso que o pai dele topou ver, é um filme religioso. E isso é muito, já começa a beleza aí dos paralelos, porque enquanto o pai e a mãe estão assistindo ao filme por uma motivação religiosa, encantados pelo tema do filme, aquela experiência representa para esse menino uma experiência religiosa, uma descoberta religiosa. Porque ao mesmo tempo que ele fica encantado com as imagens projetadas, enquanto todos estão assistindo às imagens projetadas, ele também se torna fascinado pelo projetor, pela luz, pela ideia de que a luz pode contar histórias. E a partir daí o filme vai contando como essa paixão dele pelo assistir filmes primeiro, né, por assistir ao maior número possível de filmes, que para ele é uma dificuldade por vários motivos. Primeiro, que é muito pobre, mora muito longe, ir da vila onde ele mora até a cidadezinha, que também é uma cidade pequena, onde tem um cinema, que é um cinema velho, é um cinema decadente, mas é o único cinema à disposição. É uma jornada difícil. Mas ele se esforça para poder ver o maior número possível de filmes, e depois começa a despertar nele a ideia não só de querer também projetar filmes, né, apresentar para os amigos, projetar filmes, mas a ideia de fazer filmes, né, essa coisa tão distante. Primeiro, eu acho que é importante pontuar o seguinte: o filme ele não comete um erro, que é um erro relativamente comum em obras do tipo, que é uma ideia de romantização da miséria. É uma coisa, por exemplo, que Quem Quer Ser um Milionário, do Danny Boyle, para mim fez de uma maneira terrível. Essa romantização da pobreza. O filme não faz isso. A realidade daquelas crianças é uma realidade muito difícil, né? Ele mora, como eu falei, num vilarejo pequenininho, ele vende chá para os passageiros do trem que para na cidade por alguns minutos. Ele tem um pai que é um pai ignorante, é um pai capaz de violência, né, de punições físicas constantes, é um pai que oprime essa ideia, ele nem pode compartilhar a paixão pelo cinema com o pai, porque é algo que o pai obviamente não vai receber bem, e o filme retrata isso. O filme retrata a dificuldade sem querer romantizá-la. É difícil, mas olha como é bonito, como formação de pessoas. Não, é uma realidade triste, ponto. Ao mesmo tempo, o filme, como eu falei, ele é contado a partir do ponto de vista infantil, né? E o universo infantil, o olhar infantil é capaz de uma mágica constante, é capaz de conferir cores à realidade que muitas vezes a realidade não tem.
E como ele tem um grupo de amiguinhos, né, que enfim, se metem em várias aventuras e confusões, etc e tal, e inclusive, e aí tem um comentário, né, até sobre o estilo de vida ainda rústico daquelas pessoas, né, por exemplo, tem um momento, e eu não vou ficar contando muita coisa do filme, mas enfim, tem um momento que essas crianças, elas estão escondidas assim, vendo, né, um leão e várias leoas ali, e apostando quem é que vai levantar primeiro, quer dizer, eles têm, tá ali, animal selvagem, faz parte do cotidiano deles. E aí eles começam a brincar também, ele vai contagiando os amigos com a paixão pelo cinema. E aí eles brincam, isso é uma coisa que eu achei também muito... Enfim, é uma referência histórica muito precisa. Eles começam a brincar de fazer filme, mas assim, como eles não têm, obviamente, câmera, nem filme, nem nada, eles vão encenando cenas e vão usando caixas para, através dessa caixa, por exemplo, eles olhando através da caixa em tempo real, olhando para o outro amiguinho que está brincando, é como se fosse um close, como se fosse um plano geral, né? Isso é muito bacana porque é uma referência histórica, porque o Kuleshov, por exemplo, quando ele começou a oferecer seu workshop de montagem, lá, enfim, em 1920, era um período que não tinha película, então, à disposição para eles fazerem os experimentos. Então ele, os alunos dele, faziam constantemente isso, de encenarem em palco e usando caixas, usando elementos físicos para simular enquadramentos. Então é uma referência. Aliás, o filme é cheio de referências históricas, né? O filme começa com um agradecimento a vários cineastas da história, enfim, desde o Edward Muybridge, né, que filmou o movimento, né, de um cavalo com várias câmeras disparando em sucessão, passando pelos Lumière, mas não é um filme, não se preocupe, não é um filme água com açúcar, tipo, o cinema, que coisa. Não, é um filme, ele homenageia, ele demonstra sua paixão, mas sem ficar nessa coisa, como eu falei, água com açúcar. E aí tem referência, por exemplo, ao Trem Chegar na Estação, dos Lumière. Ele tem uma referência à câmera obscura, né, um fenômeno natural de projeção, de projetar imagens que os meninos descobrem no trem, numa sequência lindíssima, ou o fato deles usarem máquina de costura num projetor improvisado, que é como os Lumière tiveram a ideia, né, do filme movimentar no projetor. Então tem várias referências, algumas mais óbvias, outras mais sutis, ao longo do filme, que são lindíssimas. E além disso, como eu falei, o universo infantil é cheio de cores, e o filme não tem medo de cores, que é uma coisa tão comum nas produções hoje em dia, né? Tantos filmes sem cores. Não, é um filme com cores fortes, cores intensas, cores quentes, né? Inclusive não só relativamente ao universo da criança, o universo infantil, o cinema, mas quando a gente vê, por exemplo, vários momentos a mãe dele cozinhando, né? Nesse momento vira quase filme gastronômico, né? A gente consegue sentir o cheiro da comida, né? E a gente percebe ele como criança vendo que a mãe está cozinhando e aquele encantamento, enfim, e é um filme que ele mexe com os sentidos. E, claro, tem uma relação central no filme, que eu não mencionei até agora, mas tem que mencionar, que é dessa criança com o projecionista desse cinema pequenininho. Nesse sentido, o filme divide alguns elementos, claro, com o Cinema Paradiso. O Cinema Paradiso, um clássico absolutamente maravilhoso, comovente, tocante. Há várias diferenças de tom, atmosfera entre os dois filmes, né? Mas essa relação central é uma coisa que une os dois filmes, né? E, enfim, e o filme encanta a partir disso, né? Deles construindo o seu próprio projetor, mas ao mesmo tempo, ou por exemplo, da maneira como o filme discute a criação do som para os filmes e a própria, né, usa o próprio som também para construir a sua narrativa. Enfim, é um filme riquíssimo, é um filme lindo. E que também faz um comentário, eu não vou dar spoiler, obviamente, mas vocês têm que ver, numa sequência final que faz um comentário sobre o futuro do cinema, ou que seria o presente do cinema também, de uma maneira tocante, uma maneira forte, mas também muito poética, né, através de... Não quero dar spoiler porque a imagem é muito linda, mas vou só falar de braceletes. Uma referência a vários cineastas através de braceletes, que é uma sequência que é linda, é linda, linda, linda. Eu fiquei, de verdade, profundamente encantado com a última sessão, esse filme indiano, que, como eu falei, é um lançamento exclusivo do Cine Sesc de São Paulo. Vale demais, 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 demais a pena conferir. É isso. Um grande abraço, bons filmes.